E mesmo após um laudo da Polícia Federal afirmar que o deputado federal Daniel Silveira não violou sua tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por mais 60 dias. Silveira teve sua prisão decretada pelo magistrado do Supremo Tribunal Federal por supostos atos antidemocráticos e passou para a prisão domiciliar com o uso do equipamento de monitoramento eletrônico. Para prorrogar as investigações, Moraes alegou que o parlamentar cometeu crime de desobediência ao ir visitar a mãe e exigiu que a PF identifique e confirme o endereço da mesma. 1 minuto e meio, Zé. Olha, Vitor, eu devo te dizer que essa prorrogação me deixa até mais aliviado, porque eu tinha informações ali de que o Supremo Tribunal Federal estava pressionando para julgar o deputado Daniel, no próximo mês. Era isso. Essa é a estratégia. E se ele fosse julgado e condenado no próximo mês, ele ficaria inelegível, além, evidentemente, da pena a ser cumprida, né? E, em última instância, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois do Supremo, não há nada no mundo jurídico, a não ser o Congresso Nacional reiniciar o processo, porque não existe no Brasil poder moderador. Como disse o ex-presidente supremo Dias Toffoli, não é poder moderador porque não é a última palavra. A democracia se reinicia com um projeto no Congresso Nacional. Então, essa prorrogação de mais 60 dias é chance de mais defesa e possibilidade dele não ser julgado e condenado agora no próximo mês, como estava previsto. Agora você, Guilherme Fiuza, de volta aqui com a gente. Queremos ouvi-lo também, Fiuza, sobre a informação que trouxemos há pouco, a prorrogação do inquérito que investiga o deputado Daniel Silveira pelo ministro Alexandre de Moraes. Temos 1 minuto e meio, Fiuza. Vitor, o Zé já comentou esse assunto, eu vou me permitir concluir o assunto anterior. Está chegando aí, não? Tá sim, Fiuza, pode concluir. Bem, o que eu ia dizer então é que o Donald Trump agiu de maneira límpida, de maneira republicana, para deter a chantagem da China. A chantagem da China, essa com a qual boa parte do Ocidente e uma parte venal do Ocidente está transigindo, é o capitalismo pirata da China sendo financiador das economias democráticas. Ora, vocês acham que isso pode dar certo? Foi isso, esse divisor de águas que o Donald Trump colocou. E a China, o sonho dourado, né, que de repente se materializou, era a derrota do Donald Trump por causa disso. Agora, eu quero concluir dizendo o seguinte: isso aí não é só uma questão comercial e financeira. Isso aí são diretrizes de uma ditadura que o Ocidente está brincando de adotar, de gostar. Então, nós estamos falando de censura em rede social e nós estamos passando por diretrizes que são lockdown, vacina experimental obrigatória e ação contra a liberdade de expressão fantasiada de combate a fake news. Isso tudo é propensão autoritária, isso tudo é uma ação proveniente de comandos, né, específicos. Isso não é teoria da conspiração, isso é claro. Né? Vamos juntar aqui influências, big isso, big aquilo, e vamos dizer como é que a sociedade funciona. Era contra isso que o Donald Trump estava atuando, contra as chantagens do autoritarismo que vem desses regimes obscuros, e o Ocidente está brincando de flertar com isso, né? E está fincando raízes. Se não houver uma reação agora, nós estamos vendo o que aconteceu no Canadá, aquela indumentária progressista de Justin Trudeau, transformando numa ditadura hedionda o Estado Nacional do Canadá. Então, é essa guerra que está em curso contra a formação de poderios particulares, de clubes bilionários de poder, fantasiados de ideologia. Oceana, 1 minuto e meio. Vitor, eu vou ler aqui o nosso gerador de caracteres para quem está nos ouvindo no rádio. Diz o seguinte: mais 60 dias. Moraes prorroga inquérito contra Daniel Silveira. Deputado é acusado de violar tornozeleira eletrônica. Laudo da PF nega. O ministro Alexandre de Moraes quer uma medalha por isso, quer aplauso. Nossa, ele prorrogou o inquérito. Que homem bondoso. Ele prorrogou um inquérito ilegal. O deputado Daniel Silveira foi preso de maneira ilegal, de maneira autoritária, uma prisão
de ofício que fere não apenas a instituição da Câmara, né, já que o deputado, o parlamentar tem imunidade parlamentar, mas fere também a nossa Constituição. Então, não tem como aplaudir Alexandre de Moraes, e o ponto que o Fiuza traz, eu queria linkar com o comentário dele. Há uma avançada aí, séria, de tiranos e projetos de tiranos pelo mundo afora, em vários níveis. E não pensem que Vladimir Putin, aí na Rússia, invadindo a Ucrânia, é um tipo de uma tirania, sim. Obviamente que existe um contexto geopolítico complicadíssimo nessa história, mas não pensem vocês que esse tipo de canetada inconstitucional de um ministro da Suprema Corte, nós não podemos chamar de uma canetada tirânica. Não vamos falar porque é um ministro da Suprema Corte do Brasil. Uma Suprema Corte que não respeita a Constituição. É como um guarda civil que algema uma mulher durante a pandemia, sozinha, andando de bicicleta na rua, algema. Isso é tirania também. Então, dentro dessa pandemia, Vitor, as máscaras caíram. Não apenas Vladimir Putin, mas de Alexandre de Moraes, do guarda que se acha o dono da Constituição, o dono das leis nas ruas, que está empreendendo cidadãos aí através de portarias e decretos. Portaria não é lei, decreto não é lei, e é preciso que a gente repita sempre aqui que 2023, o presidente eleito em 2022 vai indicar 2 ministros para o STF. Precisamos começar a limpar o Senado, que não traz para o plenário os possíveis processos de impeachment contra ministros que não respeitam a Constituição, mas precisamos também começar a limpar o próprio STF, se é que podemos, né, ainda ter algum respeito por essa instituição. Diga, Paulo, temos 1 minuto e meio. Muito rapidamente, eu queria fazer uma pergunta para o espectador, que é se ele já viu a velocidade como os inquéritos sempre contra um grupo de pensamento, a velocidade com que eles correm. Todos os inquéritos da fake news, inquéritos de atos antidemocráticos, eles são sempre prorrogados de forma indefinida. E o objetivo disso é muito claro. Esses inquéritos, eles funcionam como se fossem uma espada em cima da cabeça dos aliados do presidente Bolsonaro. Com isso, os inquéritos podem ser prorrogados indefinidamente, sem que haja nenhuma conclusão, sem que haja absolutamente nada. Você gera um medo e um pavor em todas as pessoas que são de direita, que são conservadoras, que são associadas de alguma forma, que apoiam o presidente Bolsonaro de alguma forma, e você consegue paralisar todo um grupo de pensamento. E é exatamente isso que vem acontecendo. As pessoas de direita, você conversa com pessoas de direita, várias pessoas que não são criminosas, pessoas simplesmente pensam dessa forma, que apoiam o presidente Bolsonaro ou não, mas que tenham um pensamento conservador. Essas pessoas têm medo de andar no Brasil. Têm medo. Olha, a Ana citou agora há pouco o caso de um investidor internacional, um CEO de uma empresa multinacional que foi ao Brasil e foi detido, um americano que foi detido por uma autoridade. Eu pergunto, será que cadê os inquéritos contra as pessoas de esquerda, os inquéritos antidemocráticos contra as pessoas de esquerda? Elas podem jogar futebol com a cabeça do presidente que não acontece nada. Mas o Daniel, que é um parlamentar, exercendo a sua função de parlamentar, passa por isso. Então, é uma situação muito triste no Brasil e, de novo, há uma perseguição ideológica apenas contra um grupo, contra um tipo de pensamento. Você, Augusto, temos 1 minuto e meio. Bom, eu não vou levantar hipóteses, não, vou fazer afirmações. O deputado não violou a tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal provou que nos horários em que o ministro Alexandre de Moraes alegou que ele teria violado a tornozeleira, houve cortes de luz na região onde mora o deputado. Ele prorrogou por 60 dias esse inquérito para impedir que o deputado seja candidato ao Senado e vença. É o mais truculento ministro do Supremo no momento, o que não é fácil. O modo de agir do Alexandre de Moraes já é suficiente para enquadrá-lo na lei que trata de impeachment de ministros do Supremo. Um juiz do Supremo não pode ser parcial, determina essa lei. Ele não pode condenar alguém
ou julgar alguém com base em caprichos pessoais ou interesses mesquinhos, que são os que movem o ministro Alexandre de Moraes. Então, algum senador tem de entrar imediatamente com o pedido de impeachment. Faz meses que o deputado Daniel Silveira é convidado toda semana para dar a entrevista proibida pelo Alexandre de Moraes ao programa Direto ao Ponto. O convite está de pé e ele ainda vai contar a verdade lá. É o que precisa ouvir o ministro Alexandre de Moraes.